A primeira turma do STF aceitou a denúncia da PGR, Procuradoria-Geral da República, contra o chamado Núcleo 2 da trama golpista. A decisão foi unânime. Com isso, mais 6 pessoas viraram réis no caso. Quer dizer, 6 cidadãos se tornaram réus por decisão do Supremo Tribunal Federal em sua primeira turma. Fernando de Souza Oliveira, delegado da PF e ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e ex-assessor de Jair Bolsonaro. Felipe Martins, ex-assessor especial de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro. Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres. Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência e general da Reserva. Esse é aquele que o relatório mostrou ter tido a conduta mais aloprada de todas. Nós analisamos, esmiuçamos aqui quando veio o indiciamento da Polícia Federal. Basta buscar nos nossos arquivos, nos cortes de 2025 do Papo Antagonista no nosso canal de YouTube. Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, PRF. O ministro Luiz Fux, do STF, ressaltou novamente a sua divergência, argumentando que o julgamento deveria ser no plenário, não na turma do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, eu queria mais uma vez pedir vênia, a eminente maioria já formada, e também o ministro Dino não estava ainda no Supremo Tribunal Federal, nem Vossa Excelência, né? Eu, na qualidade de presidente, a primeira emenda regimental, talvez a única que eu tenha conseguido, que ocorreram incidentes que eu não consegui mais administrar com tranquilidade, foi a época do lockdown e mais outros fatos, incidentes. Ali eu estabeleci e fui aprovado por unanimidade, que a competência para o julgamento das ações penais de autoridades deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em turmas, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Também essa modificação foi proposta porque havia muita divergência deletéria para a imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até umas espécies do folclore que diziam que a primeira turma era de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos. Mas o que se decidiu em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública, deveria ser a justiça comum. Mas se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, na minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juiz natural. Era só essa questão, digamos assim, de procedimental mesmo do tribunal. Então, fui convencido ainda. Não fui convencido ainda disso aí que a maioria de vocês acabou decidindo. Foi o que disse o Luiz Fux. Vamos lembrar aqui, porque ele citou a decisão do plenário do STF em março de 2025, de que iria julgar todo mundo que já teve foro privilegiado um dia. Estou resumindo aqui a grosso modo, evidentemente a gente já fez uma análise mais minuciosa. Essa decisão é do mês passado, março de 2025, a gente está em abril. Então o STF, no meio do jogo, durante esses julgamentos, até para legitimar a sua postura, acabou mudando a sua jurisprudência. E eu já contei aqui no Papo Antagonista como essa jurisprudência foi mudando. Porque eles alegavam que tinha muito processo e tal, então peraí, vamos fazer descer para a primeira instância todos os processos de parlamentares federais que acabaram o seu mandato. Então, se o cara estava respondendo ali por algum crime, acusação, evidentemente, mas ele acabou o mandato dele, então o caso era remetido para a primeira instância. Aí veio o caso do Márcio Bittar, que era um que mudou de uma Casa Legislativa Federal para outra. Aí eles fizeram um puxadinho nessa decisão.
Aí veio o caso do Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual e virou senador. Aí fizeram um outro puxadinho. Aí agora foi mais conveniente decidir julgar todo mundo, até porque os ministros do STF estão sendo muito criticados e tal, e querem ter poder sobre a classe política que pode mover ações contra os próprios ministros, seja CPI, seja pedido de impeachment, processo de impeachment. Então, quanto mais gente eles julgarem, mais poderes eles têm até para dissuadir o Congresso de se voltar contra eles próprios. E, claro, eles estão julgando um caso bastante sensível em termos de opinião pública e querem legitimar a sua postura. Então, fizeram isso recentemente. O Fux foi contra. E o que o Fux alegou? Olha, se vocês estão decidindo que o STF vai julgar essas pessoas porque elas tinham foro privilegiado, quer dizer, como se elas ainda estivessem no cargo público que elas ocuparam na época dos fatos, então, para essas autoridades, o que se tem na jurisprudência, na tradição do Supremo Tribunal Federal, é que o julgamento seja feito no plenário. Porque o STF vai fazendo puxadinho, Duda, e ele, em vez de remeter o caso para a primeira instância, mantém no STF. Em vez de mandar para o plenário, manda para a turma. Por que queria mandar para a turma? Duda chamou atenção para isso aqui na época, porque no plenário tem o André Mendonça, tem o Cássio Nunes Marques, que foram indicados pelo Jair Bolsonaro, que podem pedir vista, podem atrasar, enfim, fora outros elementos. Então, o STF quer fazer as coisas da forma mais conveniente. E aí os princípios de fundo vão se perdendo. E é bom que tem o Fux ali para dar uma bagunçada nessa sessão tão monolítica. Duda Teixeira. Muito bom, né? E ele se orgulha ali de ser coerente, né? Ele fala, olha, eu tenho que ser coerente, né? E eu já falei isso antes, eu fui voto vencido, eu já falei de novo, tem que ser no plenário. Então, de novo, eu estou aqui dizendo que tem que ser no plenário. E são 6 núcleos no total. Então, esse agora é o segundo, tem mais 4 que o STF vai decidir, a primeira turma vai decidir se aceita ou não a denúncia. Espero que o Fux volte a falar isso toda vez, né? Mais 4 vezes. Só um parênteses sobre isso, que foi muito engraçado nessa hora que eu estava assistindo, e o Moraes pegou ali as alegações de defesa, são essas preliminares, né? Aí falou, estão dizendo aqui que deveria ser no plenário, não na primeira turma, mas nós já decidimos isso por maioria e tal, não sei o quê. Aí ele citou, com voto vencido do Luiz Fux e tal. Aí ele podia passar adiante, mas o Fux falou assim, olha, em relação a ele, quis falar. Ele quis manifestar de novo a divergência, ele não deixou passar batido. E o artigo 5º do regulamento interno do STF fala, né, presidente, vice-presidente e as autoridades são julgadas no plenário. Aí se você pega alguém que já não tem mais esses cargos, deveria estar sendo julgado pela Justiça Comum, mas você bota no STF, então tá bom. Ainda que são crimes, acusações de crimes que eles teriam cometido no mandato, então usa o regulamento do STF e bota para julgar no plenário, né? Faz todo sentido. E aí o Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanin acabam ali meio que vamos adiante, né? Vamos seguir o jogo, né? Mas é claro que a imagem fica manchada aí de um julgamento que não está sendo justo, não está sendo imparcial. Eles citaram a emenda regimental 59 de dezembro de 2023 para legitimar o julgamento na turma, mas a argumentação do Fux é que aquela foi uma decisão de distribuição ali, mas que não prevalece em relação à regra de que essas autoridades são julgadas pelo plenário, caso elas estejam sendo julgadas pelo cargo público que ocuparam, né, como é o caso em razão desses puxadinhos do Supremo. Em outro momento, o Fux rebateu a ministra Carmen Lúcia, que citou o princípio da isonomia para defender a realização do julgamento na primeira turma. Isso é curioso, porque o Moraes falou, olha, em relação a isso já decidimos. Aí o Fux, olha, eu quero falar, eu defendi isso. Aí vem a Carmen Lúcia e ela quer fazer um argumento mais forte que o do Fux. Ela quer explicar ali, tecnicamente, por que ela decidiu que tem que ser a primeira turma e não o plenário. E aí ela demora até uns minutos e o Fux fala ali poucas frases, mas já refuta ela e ela não fala mais nada. Pode soltar. O princípio da isonomia impõe que todos sejam julgados na vigência de uma norma sob as mesmas condições por ela estabelecidas. Se este caso, que é posterior às modificações regimentais, sob a égide das quais vários processos foram julgados, e não dizendo respeito apenas a
esta denúncia, mas há outros casos que todos nós relatamos nos nossos respectivos gabinetes, sob a nossa relatoria, aí sim teria sido criada uma exceção, uma circunstância excepcional. Ressalva feita a possibilidade, que sempre é garantida, a que o relator entenda que, por divergências entre as turmas, por circunstâncias muito específicas, o relator entenda que deva ser levado e que não são esses casos específicos. Portanto, para mim, quer pelo princípio do juízo natural, há uma norma estabelecendo esta regra de competência. Como eu lembrei numa outra ocasião, competência não tem quem quer, tem quem pode nos termos que a Constituição ou a lei estabelecem. Em segundo lugar, porque vários casos foram julgados e todos aqueles que tiveram denúncias recebidas ou rejeitadas, o Ministério Público poderia dizer, então também tem uma nulidade aqui. Enfim, nós teríamos uma quebra de um princípio que me é extremamente caro nos termos constitucionalmente estabelecidos, que é o princípio da igualdade, que no caso, como muito lembrado por alguns ministros que já não estão neste tribunal, processo é instrumento de liberdade e de igualdade, e neste caso se teria quebrado. Um esclarecimento, a utilização do princípio da isonomia, ela é sempre para favorecer. Eu não posso aplicar o princípio da isonomia dizendo, já que todos estão sendo agravados, todos têm que ser agravados igualmente. Então, a minha ideia não está no princípio da isonomia, a ideia está na questão procedimental mesmo. Aí, Luiz Fux rebatendo a Carmen Lúcia. O que é curioso do Teixeira, não sei se você reparou, na Carmen Lúcia, é que ela fala assim, que o relator poderia afetar o plenário. A menos que o relator apontasse determinada circunstância, outra e tal, quer dizer, você tem uma margem. O Moraes, ele podia ter mandado para o plenário. Porque no Supremo, se você cria ali uma alegação e tal, pronto. Mas o Moraes não quis, e não quis por razões políticas. E se ele quisesse, ela teria defendido o Moraes. Exatamente. Né? Se ele quisesse, ela provavelmente teria defendido.